Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de fevereiro de 2026, sim, novamente ao som daquela trilha de um jardim japonês. Essa trilha eu baixei pagando, inclusive, de um site que é super útil para mim, que é o mynoise.net. Ele tem uma série de ruídos de fundo, sons de fundo, gravações de fundo. Pode ser ruído branco, pode ser som de ventilador, pode ser som de trens, pode ser sons de praia. Eu vou dar o link, é bastante útil quando você precisa de alguma, sei lá, algum pano de fundo, né, para você poder pensar um pouco melhor. E vamos ver se esse jardim japonês aqui nos acompanha e nos permite um pouco mais de serenidade, porque eu vou me aventurar nesse episódio em alguns territórios bastante delicados. Mas eu vou deixar isso para o final, eu vou avisar quando eu for entrar em territórios delicados, assim que de repente, caso pessoas que não estejam dispostas a ver alguns questionamentos possam abandonar e não tenham nenhum tipo de bolada nas costas. Mas eu estou pensando, hoje, estava lendo agora uma notícia muito peculiar sobre biologia, que é um assunto que realmente é novo para mim. Eu fiz exatas, depois fiz humanas, biológicas não entendo nada, né? Mas à medida que eu comecei a entender um pouco mais a questão da evolução, comecei a ficar fascinado e descobri que nada é mais interessante do que biologia, né? Nada é mais rico, nada mais é promissor do que o estudo, né, de como a vida se desenvolve. E eu vi ali um assunto que preocupa muitos médicos, né, preocupa muitos profissionais de saúde, que é a resistência bacteriana. As bactérias desenvolvem N maneiras diabólicas de escapar das nossas tentativas de ficar livre delas, mas uma delas envolve uma, nem sei como chamar, vou chamar de criatura, entre aspas, chamada Plasmídeos. Eu acho que é assim em português, em inglês é Plasmids. Plasmídeos. E ali a história é que plasmídeos que infectam bactérias dão às bactérias superpoderes. Eu falei, deixa eu ler isso um pouco melhor. A questão é a seguinte, que diabo é um plasmídio? Plasmídio, veja, vamos pensar uma bactéria. Uma bactéria, você tem lá uma membrana, dentro da membrana você tem um monte de coisa dentro, você tem DNA, você tem metabolismo, você tem um monte de coisa, ela consegue se reproduzir, ela consegue se multiplicar, ela ingere coisas, ela cresce, morre. Ok, bactéria para mim parece uma coisa viva, certo? Mas a bactéria tem inimigos que, por exemplo, são vírus. Os vírus que atacam as bactérias são chamados de fagos. E vírus já é uma coisa um pouco desafiadora, porque o vírus não come nada. O vírus não sai por aí reproduzindo sozinho, né? Ele não tem um aplicativo de encontros, né? Não engravida, né? Vírus é uma quantidade de informação genética, é um código que está protegido por uma casquinha especialmente feita para conseguir penetrar numa célula, seja uma bactéria, seja uma célula humana, tanto faz, né? Então o vírus, enquanto está por aí e não foi destruído por, sei lá, ultravioleta, ou seja o que for, a hora que ele encontra uma célula, ele consegue penetrar automaticamente e aí lá dentro ele vai se servir do que existe ali, né? É como se você fosse um trabalhador nômade e aí você de repente vai num coworking, aí você vai usar impressora, vai usar internet, né? Você não precisa ter tudo isso você mesmo. Então é o que um vírus faz, ele vai entrar dentro da bactéria, vai abrir a geladeira, vai usar o fogão, a casona toda, vai pegar a máquina de xerox que tem dentro da bactéria, vai se multiplicar feito um doido e a bactéria acaba morrendo muitas vezes. Pois bem, o vírus eu já achava relativamente estranho, porque desafia qualquer definição que você possa ter de vida. Então, plasmídio é mais engraçado, é mais estranho ainda, porque plasmídios são pedacinhos de DNA, pelo que eu entendi, são até circulares, não sei, são pedacinhos de código que vivem dentro da bactéria. A bactéria pode viver sem esses plasmídios dentro dela, né? Mas os plasmídios não conseguem, eles não existem fora. Você tirar o plasmídio de uma bactéria, ele não vai durar nada, a menos que uma outra bactéria engula rapidamente. Aí, quem sabe, ele tem alguma chance de sobreviver. Mas o plasmídio só pode sobreviver dentro de uma bactéria. Ele não tem metabolismo nenhum. Ele não consome energia, ele não tem uma camada protetora, ele é só um pedaço de código, né? Mas é um pedaço de código que consegue se replicar sozinho, uma coisa estranha. E ok, agora já entendi mais ou menos o que é um plasmídio, é um pedaço de código que de alguma maneira foi parar dentro da bactéria. É essencial para a bactéria? Não. Faz parte da genética da bactéria? Também não, ele está ali de carona, certo? Ele é um caronista.
Mas o que eu estou vendo aqui é que os plasmídeos, alguns plasmídeos, quando estão dentro de bactérias, eles têm interesse em expandir os seus horizontes e contagiar outras bactérias. Como é que ele faz isso? Ele faz com que a bactéria produza uma perninha, um tubinho que vai conectar numa outra bactéria, né? E aí o que ele faz? Ele passa por esse tubinho e as bactérias ficam conectadas. Ok, e daí que isso propicia o surgimento de um pesadelo do ponto de vista médico, que é o filme bacteriano. As bactérias, elas têm N estratégias para sobreviver. Uma delas é produzir o que a gente chama de um filme. Elas se aglutinam, se agrupam, fazem ali uma película por cima, e aí você pode jogar o que você quiser, que a película está protegendo quem está embaixo. Então é muito difícil você matar bactérias que estão com o filme protegendo, certo? Certo. Você pode botar ultravioleta, não adianta o filme barra. Você pode jogar um remédio, provavelmente não vai atravessar o raio do filme, certo? Então o filme bacteriano é um pesadelo. E esses plasmídeos, em princípio, eles conseguem fazer com que as bactérias formem ali, né, filmes ou consigam se aglutinar, e isso deixa todo mundo de cabelo em pé. Qual é a graça disso? A graça disso, pelo menos para mim, que não tenho que me preocupar exatamente com infecções incontroláveis, é que a vida é muito estranha. Né? O que a gente considera, essa é uma criatura mais primitiva, ou ela é tão evoluída que ela consegue prescindir, ela abre mão, ela não precisa de nada, ela não precisa de geladeira, não precisa de pagar conta de luz, não, o plasmídio é mais, sei lá, é mais despojado que um vírus, porque ele não se expõe, ele não se arrisca. Não é? Então, é curioso, ele é mais antigo que as bactérias, ou na verdade, eu não sei dizer. Mas é muito curioso porque a gente tem essa noção, em outras áreas do conhecimento humano, de que evolução significa progresso. Significa progresso na direção de alguma coisa melhor, mais elevada, mais perfeita. Eu vou até dar um link para um artigo muito interessante que fala sobre isso. A gente precisa parar de chamar algumas formas de vida de primitivas. Elas não são primitivas, elas duraram até agora, tá bom? Então, quando tem um pernilongo enchendo o seu saco, parece uma criatura tosca, mas desculpa, o cara está, sei lá quantas centenas de milhões de anos por aí, e vai muito bem. Se a humanidade acabar, ele vai dar algum jeito. Né? Vou dar um link para um outro vídeo muito interessante aqui, de um canal que eu adoro, né, de ciências, em que o cara vai chegar à profunda conclusão que alguns problemas as formigas conseguem resolver melhor. As formigas, e não só formigas, cupins também conseguiram construir cidades, impérios, né, conseguem transformar o meio ambiente e provavelmente vão sobreviver além da gente. Agora, quem é mais perfeito, você ou uma formiga? Então, essa noção de uma coisa linear, que avança na direção de alguma coisa perfeita e maravilhosa e imutável, é um conceito que a gente aqui no Radinho não gosta muito, que é o conceito de teleológico, a ideia de que as coisas tenham um fim. O que explica as coisas é o fim, e o final da jornada é normalmente de perfeição, né, e você não muda mais. Acho que até um pouco de Aristóteles também, essa questão teleológica, né? Aristóteles achava que se uma coisa caía no chão, é porque o estado final no chão caído é um estado perfeito, porque não muda mais. Né? Então é como se a pedra quisesse cair no chão, o que a gente sabe hoje que não é bem assim que funciona. Né? Mas por que eu estou contando essas histórias todas? Porque, aliás, falando em progresso, eu comentei ontem sobre o Thomas Midgley, que foi, na verdade, o indivíduo mais desastroso do século XX, ele que colocou chumbo na gasolina, né? Ele que inventou o freon da geladeira, né? Tudo em nome da inovação e dos resultados e do bottom line. Né? O cara conseguiu sacanear a vida de centenas de milhões, se não bilhões de pessoas, não é? Porque ele simplesmente não se preocupou com as consequências, não quis saber e tal. E eu mencionei ontem que teria havido um tratado no século passado para justamente controlar o uso desse gás de geladeira, que era o freon, e é uma classe de gases, né, chamado de CFC, clorofluorcarbono, porque eles estavam fazendo um buraco na camada de ozônio, e aí eu não lembrava onde tinha sido, hoje eu sei, fui em Montreal, tá bom? Montreal, no Canadá. Em Montreal teve ali, né, uma reunião, todo mundo desesperado, para ver se conseguia tapar esse buraco. Pois bem, acharam substitutos para o freon, muito bem.
Agora, naquele grande capítulo que chama Unintended Consequences, ou consequências não esperadas ou inesperadas, o que acontece é que eles estão percebendo que muitas das substâncias que foram propostas como substitutos daquele freon horroroso, elas, quando se degradam, elas acabam produzindo um tipo de substância que está chovendo na cabeça de todo mundo no mundo inteiro, que chama TFA, já esqueci, é trifluoro whatever, né? Eu já esqueci, é alguma coisa com flúor na sacanagem, quando tem flúor eu já fico apavorado. Não sou contra flúor na água que nem o Robert F. Kennedy lá dos Estados Unidos, não, nesse sentido é bom, mas é que flúor, qualquer composto de flúor, ele tem uma estabilidade extraordinária. Né? Isso significa que ele não se decompõe. Isso significa que o mundo está agora tendo que lidar, né, com uma chuva contínua no planeta inteiro de substâncias que também não se degradam. Vou dar o link aqui para quem quiser se aprofundar no tema. Mas vamos voltar aqui para a questão de evolução, porque eu também assisti um vídeo extremamente interessante sobre uma coisa que não é intuitiva. Quando você vê uma floresta queimando, né, se for no Brasil, deve ser gente ruim querendo substituir, sei lá, florestas magníficas por soja, né, o pasto, não sei. Né, e o Brasil, aliás, tem uma matéria tristíssima dizendo que o Brasil perdeu 1 bilhão e tanto de toneladas de carbono por conta do desmatamento. Eu vou dar um link aqui para vocês, o link está sempre aqui na descrição. Mas acontece que fogo faz parte não é só um desastre, mas aparentemente o fogo acabou sendo uma estratégia para que algumas plantas conseguissem dominar o mundo, basicamente, conquistar o planeta inteiro. E que plantas são essas, né, que queimam tudo à sua volta? Flores. Não, plantas com flores. Vamos lá. Quando a gente olha hoje, não digo amanhã porque vai ter menos, mas hoje existem várias plantas por aí, né, e muitas dessas plantas são chamadas de angiospermas. Angiospermas são aquelas plantas que fazem florzinha, que fazem frutinha, uma beleza. Hoje elas são 85% das plantas no planeta porque elas se reproduzem muito melhor, tem polinização, um espetáculo e tal. Mas antes delas, ainda sobrou por aí as gimnospermas, sei lá, pinheiro, essas coníferas. Tem algumas plantas que são bastante antigas que ainda estão por aí, não é? Mas a questão mais interessante é que, veja, as plantas angiospermas, as florzinhas, as frutinhas, né? Elas são mais recentes, elas são um desenvolvimento recente. E quando elas surgiram, ninguém podia imaginar que elas iam conquistar o mundo, porque o mundo já estava mais ou menos dominado pelas gimnospermas. Só tinha pinheiro, sei lá que diabo de árvore, que tinha eucalipto, para tudo quanto é lado, samambaia, não sei, não é? E de uma hora para outra você tem, então você volta 150 milhões de anos. Né? Tinha dinossauro ainda, o Cretáceo, um espetáculo e tal. 150 milhões de anos, as plantas inventam as flores. Oh, que beleza, não é sensacional? Então, aí surgem, começam lento, se começa a ver como é que chama? Registro fóssil, você começa a ver que elas começam a devagarinho, quando você vai ver, nossa, é uma explosão, né? Elas nascem basicamente, elas começam a aparecer, acho que o primeiro fóssil que se tem é de 135 milhões de anos atrás, os dinossauros ainda estavam por aí, né? E de uma hora para outra elas vão crescendo, até virar 85% das plantas do mundo, o que é, digamos, um triunfo extraordinário. Por que será que elas triunfaram? Bom, primeiro que elas são mais eficientes, né? Esparramam melhor as suas sementes, tudo muito bem. Mas um dos fatores talvez tenha sido fogo. Essas plantinhas, as angiospermas, elas crescem embaixo, né, no solo, ali naquelas florestas que tinham aquelas árvores imensas, elas vão crescendo por ali e elas têm um ciclo de crescimento muito rápido, então as folhas caem e secam, as flores caem e secam. Então, com o tempo, o chão da floresta vai ficando cheio de folhas secas inflamáveis, né, folhas secas inflamáveis. Então, quando cai um raio, adivinha o que acontece? Bum, aquilo pega fogo, né, as árvores coitadas padecem, não é? E o que acontece é as árvores que morrem vão demorar muito para se recuperar. Mas adivinha o que acontece com as angiospermas? Elas se recuperam rapidamente e começam a dominar o terreno. Então, toda vez que existe um incêndio natural, né, você tem aí uma coisa meio desigual. As plantas com florzinhas,
elas, ok, morrem também, mas elas se recuperam rápido, mas as árvores, coitadas, têm um ciclo mais longo. Então, isso, somado com outros fatores também, teria justificado por que elas dominaram o mundo. Então, veja, gramíneas, trigo, essas coisas todas, é diabólico, porque eles pegam fogo com muita facilidade. Né? No que eles pegam fogo com muita facilidade, eles estão literalmente fazendo uma razia, limpando o terreno para eles mesmos. É como se eles fossem os precursores do agronegócio. Né? Então, é muito interessante você imaginar que o triunfo de uma determinada linha da evolução se deva, inclusive, a gente não pode também projetar vontade, projetar desejo na natureza. A natureza, isso são projeções nossas, certo? A natureza não quer nada. Mas é como se algumas plantas tivessem descoberto uma maneira de facilitar a própria vida usando fogo. E é lógico, vão surgir estratégias de combater, vão surgir árvores com o tronco mais grosso, vão surgir árvores que também de alguma maneira resistem. É uma corrida, né? É uma gangorra esse negócio. Mas como é que a gente sabe que o fogo talvez tenha feito esse trabalho, né, em favor das plantinhas? É porque você olha também na geologia, né, você vai ver que a partir de um certo momento surgem grandes depósitos de carvão, de planta queimada. Né? Aliás, tem uma diferença em inglês entre coal e charcoal, eu não sei o que é. Mas você vê resíduos enormes sendo criados que indicam que queimou madeira. Madeira queimou e ficou uma coisa que não decompõe mais. Não é? Então, por que queimou? Porque queimou porque tinha ali umas plantinhas peraltas que acabaram favorecendo essa história toda. Veja só como a evolução é interessante, porque a evolução acaba mudando o planeta também. Não é? Ainda mais porque quanto mais dessas plantinhas fazem fotossíntese, mais oxigênio tem, se tem mais oxigênio, é aí que as coisas realmente pegam fogo. E aliás, já que eu mencionei aqui a floresta amazônica, as florestas úmidas, como a floresta amazônica, elas são relativamente recentes, elas têm 50, 60 milhões de anos, é recente. Os dinossauros já tinham acabado. Então, para uma floresta como a Amazônia surgir, primeiro os dinossauros morreram por causa do meteoro. E que beleza, porque antes os dinossauros ficavam pisando em tudo, não deixavam nada crescer. Ok, não tem ninguém mais sapateando, né, por ali. Ok, então agora surge essa floresta esplêndida, tem um monte de oxigênio no ar, né, mas a estratégia ali é curiosa porque é uma floresta úmida. Se é uma floresta úmida, ela é mais difícil de pegar fogo. Então, o que fez com que essas florestas prosperassem foi essa história de você criar uma outra dinâmica em que você preserva a umidade, o solo está sempre úmido, até a gente chegar e botar tudo a perder, e é isso que acontece. Né? A partir desse momento, eu estou falando aqui de evolução, de como que as coisas evoluem, que não necessariamente na direção de uma perfeição inatingível, mas agora eu vou adentrar num terreno que talvez para alguns seja ou desconfortável, quem sabe até um próprio desafio para a própria fé. Né? Eu acordei hoje pensando numa questão singela, mas que deu origem a uma conversa bastante interessante com o ChatGPT, e dessa vez ele não ficou me bajulando. Ele não ficou dizendo que eu sou maravilhoso, que as minhas ideias são lindas. Não, na verdade ele ficou o tempo inteiro me provocando com contrapontos e me contradizendo, o que tornou a conversa especialmente desafiadora. No final, eu tinha feito essa conversa toda em inglês, eu sempre faço isso para praticar, né? Mas para facilitar, eu pedi para ele mesmo gerar uma versão em português, na íntegra. Isso está com o PDF, vou dar o link para o PDF para quem quiser, mas você pode ler em inglês também, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, que pergunta que eu fiz para o nosso amigo? Uma pergunta, você vai para o Rio de Janeiro, ok? Aí você sobe lá não sei aonde e tem o Redentor, Cristo Redentor, gigante. O que eu nunca entendi, e eu confesso que eu não sirvo de parâmetro, porque infelizmente, por alguma razão qualquer, eu não tenho fé, não consigo entender muito bem do que se trata, né? Mas a questão, redimiu do quê? Né? Salvou, ele é o nosso salvador, mas salvou do quê? O que estava acontecendo? O que parou de acontecer? O que depois mudou? Né? Salvou do quê? E aí começa uma conversa bastante interessante sobre como que o cristianismo lidou inventou, na verdade, essa história de redenção. Porque agora vamos fazer um pequeno parêntese aqui. Muitas das coisas que fazem parte da crença hoje, não importa a vertente que você siga,
elas não estão na Bíblia, não estão no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, a importância do pecado original, né? Isso é Agostinho, isso foi depois, né? A história de que também do pecado, foi Paulo, cara, desculpa, Cristo já tinha morrido, né? Então, um monte de coisas que hoje fazem parte da fé. Me perdoe, tive que interromper a gravação aqui, estou retomando, tive que cuidar de uma pequena questão doméstica. Mas voltando, mas muitas questões sei lá, que hoje fazem parte de qualquer crença, elas são posteriores. Então, a noção de inferno, a noção do príncipe das trevas, a noção do pecado original, a noção de que a humanidade é pecadora, a noção de redenção e a salvação pela fé, isso é posterior. Isso não está no Novo Testamento. Isso veio, você pode dar nome para cada uma dessas coisas. É Santo Agostinho, vai ser Inácio de Loyola, vai ser Paulo, né? São coisas que vêm depois. Porque, para mim, e quando ele começou a explicar essas questões teológicas, né, mais tardias, eu falei, olha, desculpa, ChatGPT, para mim isso tudo parece uma tentativa um pouco barroca, um pouco rebuscada, de você tentar explicar uma história que não para em pé, né? E não estou falando aqui da questão da divindade ou da existência ou não de Deus. Eu estou falando aqui o seguinte, você tem um cara que em princípio era extraordinário, com poderes extraordinários, que em princípio era filho do Criador do Universo, né? Então aí você imagina que o cara vai fazer grandes coisas, mas num certo momento dá tudo errado, o cara vai parar na cruz e morre, não é? Então digamos que é um anticlímax. Eu acho que não era isso que ninguém esperava. Né? Mas aí depois vem toda a história de meia dúzia ali, não, a gente viu, ele ressuscitou, ele apareceu só pra gente, não sei por que esse egoísmo, mas apareceu só pra gente, então na verdade ele renasceu e sei lá o que aconteceu, foi pro céu e tal. Mas abstraindo um pouco essa história posterior, né, de que ele teria renascido, em princípio é uma história que termina mal. Né? É como se você estivesse assistindo algum filme do James Bond em que ele faz um monte de coisas, ou do Tom Cruise fazendo um monte de coisas extraordinárias, mas no fim ele cai numa casca de banana e cai num buraco e morre. Aí você fala, não gostei do final do filme. Aí você tem que explicar, você tem que inventar que na verdade ele não morreu, sei lá, você pode. Então muita coisa me parece uma tentativa de explicar uma história que não termina muito bem. Aliás, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu trabalhava ainda com televisão, a gente foi cobrir o festival de Cannes, em Cannes, claro, e aí a gente ficou num hotel, um hotel judaico, e tinha vários, eu acho que o nosso produtor escolheu, acho que ele sempre ficava ali, acho que a posição era boa e tal, mas tinha vários quadros de um personagem, de um homem, um idoso já, mas estava tudo escrito em hebraico. Uma vez eu perguntei, desculpa, quem é esse cara que tem foto dele no hotel inteiro? Na verdade, ele era visto como um novo Messias, né, pela religião judaica. Eu não sei detalhes, se vocês quiserem me esclarecer, eu vou agradecer. Né, mas ele morreu, o que realmente dificulta um pouco o trabalho de alguém que quer ser Messias, é morrer, a não ser que você invente uma história muito elaborada depois. Pois bem, foi o que aconteceu com essa história. Eu falei, olha, tudo isso me parece uma tentativa bastante, aliás, uma tentativa ao longo de séculos, né? A teologia inteira me parece uma tentativa de dourar essa pílula, porque muitos dos pontos que hoje me parecem estranhos, né, que me causam um certo desconforto, como a noção de que de alguma maneira sexo é pecado, ou que conhecimento é pecado, e que porque Adão e Eva pecaram, agora toda a humanidade é pecadora. E aí o cara foi para a cruz, e eu não entendo muito bem o que aconteceu antes ou depois. Ele redimiu como? Aí ele vai falar, olha, tem várias correntes teológicas, aí depende da corrente do cristianismo, vai dizer que na verdade ele venceu a morte, então todos podem vencer a morte, o que parece não ter acontecido até agora, mas tudo bem. Ou então vai dizer que na verdade o que importa, aí tem um monte de ideias para tentar, até a frase de redenção. Eu convido você a eventualmente me oferecer sua própria explicação. Ele redimiu o quê? Ele salvou o quê? Então, antes dele a humanidade estava num jeito e depois alguém melhorou, que ninguém vai mais para o inferno? Como assim redimiu? Essa questão fica em aberto. Mas aí ele foi me dando vários argumentos teológicos, ele foi contando como o cristianismo, com todas essas invenções, né, esses refinamentos de pecado original e de você tem que expiar
que você tem que sofrer, que esse mundo aqui, esse mundo é uma passagem, o que interessa é o que vem depois, etc. e tal. Ele fala, olha, veja isso, mas acabou tendo efeitos positivos, você teve, né, muitos movimentos políticos foram inspirados pelo cristianismo, muitas caridades, muitos esforços, né, em prol dos mais fracos. Veja, o cristianismo chama a atenção para os mais fracos. E, ok, mas aí tem várias questões que eu quero compartilhar com vocês, que eu coloquei ali. Se vocês quiserem ler, está lá, né? Espero que faça sentido. Foi uma conversa em que o ChatGPT ficou me provocando ali, me colocando na parede o tempo todo. Mas o que me chamou a atenção ali foi, olha, quando você fala né, do lado bom, vale lembrar que é uma religião que só prosperou porque um imperador, que foi o Constantino, né, achou que esse Deus aí, esse Deus da cruz, ele era bom para vencer batalhas. Então não foi porque o discurso era bacana, porque o cara fazia milagre, porque o cara queria oferecer outra face, não, é porque simplesmente parecia ser um Deus invencível. Né? E aí o que você passa a ter é uma religião de império. A religião cristã já não é mais a religião do fraquinho, não é mais a religião do marginal, né, ou do marginalizado, mas é a religião do império. E aí você passa a ter um império que vai ficar muito feliz que os seus súditos achem que o que importa é o reino dos céus, a César o que é de César, não vale a pena a gente levantar a cabeça, né? Vamos oferecer outra face. Para qualquer imperador, para qualquer tirano, isso torna a vida muito mais fácil. Né? E eu lembrei também que, puxa, em nome dessa fé, né, foi cometida, várias coisas estranhas foram cometidas, né? Você tem colonialismo, você tem escravidão, você tem inquisição, você tem guerras santas, você tem caças bruxas, não é? Então veja que não é que exatamente dali para frente a humanidade redimida parou de fazer besteira, né? Não, na verdade acabou usando esse conjunto de narrativas que é muito, para mim, muito inconsistente, muito desafiador, para fazer coisas que não são tão legais. E aliás eu também argumentei que alguns dos movimentos políticos que ele mencionou, sei lá, Martin Luther King, maravilhoso e tal, na verdade, eles acabam sendo influenciados pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é absolutamente contra a religião, vai dizer que existem direitos universais do homem e que um dos direitos é a liberdade e que toda opressão é uma tirania, ou toda tirania é uma opressão. Então, isso não está originalmente no que o padre fala na igreja. Acho que não. Né? E também vale lembrar que, veja, embora seja uma religião que se pretenda definitiva, se bem que o islamismo se acha mais definitivo ainda, curiosamente, né, que seja universal, você tem outras culturas que estão indo muito bem, sem primeiro fazer com que as pessoas se sintam culpadas, sem que elas achem que sexo é um pecado, sem que elas achem que a matéria é um fardo, é uma cruz, sem que elas achem que a salvação está no outro mundo. Você vai para o shintoísmo no Japão, os caras estão ali numa relação muito mais tranquila com a natureza, com a comunidade. Ninguém ali parece ter virado um ogro, né, um monstro, só porque não acredita na cruz. Né? E também não só, sei lá, shintoísmo. Eu falei, olha, eu posso estar romantizando, porque é lógico que o Japão também tem, sei lá, tem 1000 problemas, tem 1000 abusos, tem 1000 violências, claro que tem. Mas eu pego, sei lá, povos originais aqui das Américas, do Brasil, sobretudo, também parecem maneiras de encarar o mundo que não fazem uma distinção, né? O mundo é uma coisa que é um castigo, né? E, na verdade, eu sou uma alma imortal, né? Uma alma imortal cujo destino final é ficar sentado do lado direito de Deus. Que, aliás, eu fico imaginando como é que é essa distribuição de assentos, né? Porque se todo mundo senta do lado direito, bom, ok. Mas voltando, a conversa foi bastante interessante e eu acho que, para mim, pelo menos, me ajudou a ponderar um pouco algumas coisas. Eu tinha uma visão, eu acho que ainda tenho um pouco, muito marcada por pensadores como Nietzsche, que vão ver ali, na verdade, não exatamente nos ensinamentos originais, porque os ensinamentos originais é o que aparentemente menos fazem sucesso, né? O que faz sucesso é a questão do pecado, o que faz sucesso é a questão da heresia, o que faz sucesso... Bom, pois é. Eu vejo muito ressentimento, né? O ressentimento com relação à alegria, ressentimento com relação à diversidade, com relação à vida, né? A própria vida biológica, né? Parece que, não sei porquê, esse mau humor com relação a tudo isso, não é? E
E aí é muito interessante porque ele foi me ajudando a tentar algum tipo de conciliação na medida em que ele estava tentando, ok, então vamos tentar separar, tá bom? Vamos tentar separar aqui como é que a gente cria um futuro, uma sociedade que seja mais justa, que seja mais humana, sem ter que recorrer sei lá, alguma coisa transcendente, a culpa, a um Deus que vigia você. Né? Eu falei, eu adoro, o que você acha? Ele perguntou para mim. Eu falei, olha, eu não posso me tomar como referência. Em primeiro lugar, porque eu careço de fé, eu não tenho. Então, eu não posso propor alguma coisa se o resto das pessoas precisa de fé e acha consolo nisso, acha sentido, propósito, diabo 4 e tal. Então, eu não sou referência, aliás, eu me assumo, de novo, é sempre bom dizer isso, eu não sou referência. Né? Eu percebo, eu convivo com alguém muito bem, que tem uma fé extraordinária, que faz bem para um monte de pessoas, né? Eu tenho uma certa dificuldade para acompanhar, mas eu percebo que sim, ela é uma força do bem. É uma força do bem, está fazendo um bem maior do que muitas pessoas que eu já conheci. Mas a questão é, precisa o pacote todo? Né? Se precisa, será que não tem uma maneira de você querer fazer o bem que não exija... É mais ou menos como o Photoshop. Vamos supor que eu quisesse usar o Adobe, o Photoshop de vez em quando. Não, você não pode comprar... Não, você tem que, na verdade, pegar o pacote inteiro da Adobe e ficar pagando a Adobe todo mês. Mas eu só uso de vez em quando. Não adianta, você tem que comprar o pacote inteiro. Então, o que me incomoda um pouco é o pacote inteiro. Né? Tudo bem, fazer o bem, ajudar, caridade, mas a questão é que isso não vem sozinho, pelo menos nunca veio sozinho. Né? Já tem gente que foi queimada por heresia, por achar que é herege, tem gente que foi banida, tem gente que foi excomungada. Né? O Irã, agora, acabei de assistir aqui, a uma jornalista corajosíssima, que é a Liz Doucet, que é a chefe das correspondentes internacionais da BBC. Ela foi até Teherã, arriscando a própria vida. É a primeira vez que um jornalista está reportando direto de lá. E ela só conseguiu fazer isso porque o governo do Irã falou, olha, é o seguinte, você pode produzir o seu conteúdo, mas ele não vai ser mostrado aqui no Irã. Ele não vai poder fazer parte do serviço persa da BBC. Não. Então, que bela revolução essa. Os caras estão prestes a celebrar, nem sei qual é o aniversário, acho que é 50 anos da Revolução, né? Eles estão celebrando, matando 7 mil pessoas, incluindo 150 crianças, simplesmente pelo fato que estão desafiando o que parece deveria ser, né, um modelo de sociedade perfeita. E aí a gente chega num ponto que eu acho que é interessante, juntando com essa história do Irã, porque não é só a questão do pacote todo. A questão para mim, e aí isso fica no ar, mas eu acho que a gente chegou num caminho que eu acho que pode ser, sei lá, relevante ou atraente para muita gente, é o seguinte, acho que o que pega para mim, não é só que a história é ruim, não para em pé, não faz, tem um pombo, não é só isso não. A questão é imaginar que exista algum tipo de... Não, ou pensando de outra maneira, imaginar que a humanidade seja errada, né, partir do que a humanidade é errada, o mundo é errado, né, e ele tem que ser solucionado. Eu tenho aqui uma solução que é a solução final, é a perfeição, né, depois de inúmeras encarnações vamos virar seres perfeitos. A questão é, faz sentido pensar em perfeição? Faz sentido imaginar que exista alguma solução que seja excelente para absolutamente todo mundo e que nunca mais precise ser mudada? Né? E a gente volta para mim para a questão da evolução. A evolução, isso está no texto, quem quiser ler lá. A evolução, para mim, a evolução não está pensando numa solução perfeita. Ela não está querendo chegar num estado ideal que ela não tem que mudar nunca mais. Se a gente tem vida nesse planeta ainda, é porque esse processo evolutivo é de experimentação, são experimentos, alguns dão certo, outros não. Né? Por quê? Ainda mais porque o jogo está sempre mudando, as regras estão sempre mudando, o que funciona aqui não funciona lá, o que funciona lá não funciona aqui. Então, a diversidade, a pluralidade, a abertura, a transformação, o devir, isso sim, para mim, fazem parte de um mundo que tem alguma chance. A gente sonhar com algum tipo de solução que seja goela abaixo para todo mundo, né, que em princípio é universal, verdadeira e sagrada, porque tem um livro escrito há 2000 anos, ou menos, ou sei lá, 1500 anos, é sagrado, isso para mim é um pouco incômodo. Mas aí o que acaba acontecendo veja, ideias,
mais ou menos como plasmídio, é plasmídio que fala, não sei, ou como vírus, ou como a florzinha, ou como a planta, na verdade, não quer dizer que eles sejam uma ideia, né, uma religião, uma crença, ela não é necessariamente a solução final, é a solução perfeita, ou ela é mais verdadeira. Não, ideias prosperam, pelo menos no campo aí do dia a dia, né, não porque elas sejam mais verdadeiras, mas porque de alguma maneira elas se multiplicam melhor. Né? Então, é muito difícil, acho que é isso que a ciência está enfrentando hoje. A ciência é a produção de memes cada vez mais verdadeiros, cada vez mais, cada vez mais, cada vez se aprimorando mais, cada vez se aprimorando mais, cada vez explicando mais. Mas não é assim que o resto da cultura funciona. O resto da cultura funciona, os memes que se multiplicam são memes que conseguem se multiplicar melhor. Qual é o segredo dessa multiplicação? Não sei. É porque elas fazem você se sentir relevante? É porque elas fazem você acreditar que tem um Deus que ama você acima de tudo e que você tem que amar o Deus acima de tudo? E, aliás, que Deus é esse que depende de tanta adoração e obediência cega? Parece um tirano, não é? Mas, veja, o que para mim, acho que é a essência dessa história toda e também um pouco do que a gente faz aqui no Radinho, é esse paradoxo. Né? Você tem uma maneira de gerar conhecimento, de gerar ideias, que não se multiplicam tão bem quanto outras ideias que estão aí há milhares de anos, que não fazem sentido algum, mas de alguma maneira funcionam, conectam as pessoas e foram se aprimorando. Hoje qualquer discurso religioso está aprimoradíssimo, é muito difícil você contestar, a menos que você vá na raiz, né? Tipo, redimir do quê? Porque o pecado... Desculpa, Cristo não tinha falado em pecado original, quem inventou essa história depois? Né? Mas fica aqui, pelo menos, aquilo que eu realmente acredito e que, de novo, eu não sirvo de referência, eu adoraria que ideias que fossem mais plurais, mais experimentais, né? Que promovessem mais diversidade, que elas tivessem mais chance contra ideias que de alguma maneira prometem um paraíso final, seja uma utopia socialista, seja o paraíso do Elon Musk, seja o paraíso islâmico, paraíso cristão, paraíso qualquer um. Né? Eu adoraria que a gente escapasse dessa tentação de acreditar que existe um estado final de perfeição, né? Quando de repente não é que a humanidade está errada ou que a humanidade é imperfeita. Aliás, você volta e meia, não, porque o ser humano é imperfeito. Tudo é imperfeito, né? E a graça é justamente essa, né? Na verdade, falar que a humanidade é alguma coisa é assumir que ela tem alguma essência, mas na verdade não existe essência. Vamos voltar aqui para os filósofos, Heráclito, vamos voltar aqui para Hume, né? Para Spinoza. Tudo é um processo. Então a humanidade tem sido um processo com várias frentes, né? Várias maneiras de experimentação e tentar descobrir como funciona. Algumas dão certo, outras acabam, algumas misteriosamente vencem, mas somos um processo e não tem perfeição possível. Aliás, um outro tema possível para uma longa conversa é por que imaginar ou sonhar com a perfeição. Eu acho que eu até vou arriscar aqui uma hipótese, é porque simplesmente o nosso cérebro tem profundas limitações de processamento e de energia, e aí ele fica feliz quando ele consegue compactar as coisas ou generalizar e fazer algum rótulozinho que não dê trabalho, né? E esse rótulozinho, ele é imutável. Então, na verdade, isso é só uma estratégia do cérebro para poder dar conta da complexidade que ele não consegue processar. Ele vai sonhar sempre com um mundo que dê menos trabalho, com um mundo que não precise pensar, não é? Então, talvez tudo isso seja fruto de uma coisa também evolutiva, que a gente também explica pela evolução, que é a maneira como a nossa cognição funciona, pela simplificação, pela compressão, pela generalização, né? Pela tentativa de lidar de uma maneira redutiva, né? Com a complexidade e a fecundidade da vida. A gente só aprendeu a reconhecer como a vida é infinitamente fecunda depois que a gente respira outros ares, outros pensadores que efetivamente nos mostraram a luz, mas parece que eles não fazem tanto sucesso assim quanto o pombo. Raríssimos e raríssimos, espero que, não sei quantos chegaram até aqui, espero ter sido respeitoso, eu sei que eu estou me aventurando aqui num terreno muito complicado, não é? Mas eu vou compartilhar a conversa inteira. Eu recomendo, até porque a minha capacidade de sintetizar, sei lá, páginas e páginas de conversa é também limitada. Eu também tenho, obviamente, um viés.
Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.